dando início ao nosso encontro com os bons espíritos que, em nome de Jesus, aqui se encontram. Creiamos, eles estão ao lado de cada um de nós nesse instante. Eles nos abraçam carinhosamente, permitindo assim que o nosso pensamento voe livremente, consiga elevar-se até podermos nos conectar com as fontes inexauríveis do amor de Jesus, que em resposta imediata nos envolve nesse instante nas dúlcidas vibrações do amor do Cristo, emprestando-nos da vossa paz, da vossa harmonia, da vossa serenidade. Senhor Jesus, em vosso nome aqui nos encontramos, num esforço para a aquisição do conhecimento libertador. Aqui estamos, Senhor, para mais um encontro de aprendizado. Buscamos, acima de tudo, extrair dos ensinamentos do vosso amor que aqui serão apresentados, extrair deles o conteúdo moral, utilizando-os depois em nosso dia a dia, na busca, no esforço de utilizá-los em nosso processo de transformação moral. Abençoa-nos, Senhor, o esforço que fazemos nesse sentido. Abençoa igualmente os tarefeiros do vosso amor, que aqui se encontram desde há muito, preparando o ambiente, repletando-o com muito carinho, para nos acolher neste encontro de almas, com vistas à eternidade. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. É com muito amor no coração, tocado de uma emoção muito grande, é que nós vamos abordar o tema evangélico da manhã de hoje. Eu inicio a nossa conversa recorrendo ao evangelista Lucas, que no capítulo 2 das narrativas do seu evangelho, ele descreve de uma forma sucinta como é que tudo aconteceu naquele instante. Ninguém sabe precisar o dia. Com certeza não foi no dia 25 de dezembro. Sabe-se somente pela descrição de Lucas que era frio. Portanto, já tinha acabado provavelmente o inverno, era o início da primavera, mas ainda fazia muito frio naquelas paragens. Numa caverna calcária,
que existia nas proximidades da cidade de Belém, onde houvera nascido o rei Davi, foi que ele nasceu. Maria de Nazaré tomou-o entre seus braços. Era uma jovenzinha. Também ninguém consegue precisar a idade, mas tudo isso é desnecessário diante do nascimento dele. A data, quantos anos ela tinha, realmente não é importante. Mas ela era muito jovem. Estima-se que ela tinha entre 17 e 19 anos. Tomou entre seus braços aquele bebezinho. Ninguém sabe se ela fez o próprio parto, se havia mulheres para ajudá-la, mas também isso não é importante. Limpou-lhe a face, embrulhou em alguns panos que ela trazia e colocou deitado numa manjedoura. Eu sempre achei que manjedoura fosse uma coisa tão bonita, tão romântica. Manjedoura é um coxo onde se põe o alimento para os animais. E ela o colocou ali. É um símbolo para ilustrar a todos nós que para se ser o maior, não tem necessidade de um berço de ouro. E segue Lucas falando que nesse instante um anjo, na realidade um espírito talvez como esses que estão aqui presentes nesse instante, e saiu o espírito a anunciar que ele havia nascido. E junto com o anjo ele vai dizer, e no mesmo instante apareceu com esse anjo uma multidão dos exércitos celestiais. E eles diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Uma vez mais, existem polêmicas sobre a tradução. Existe uma polêmica sobre a tradução desse trecho. Mas também não importa. Importa que era glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Boa vontade. Minha mãe falou que eu sempre fazia as coisas com má vontade. Então eu achei que ser boa vontade era o oposto do que eu fazia. Mas o boa vontade aí é atitude favorável, agradável, em relação a algo ou alguém. Boa vontade. Aqueles que buscam, se esforçam em atender às leis de Deus. E paz. A segunda palavra nessa afirmação de Lucas, paz na terra. O que é paz? Paz é uma palavra que tem muitos significados. De onde ela vem? No início, ela não era conhecida com essa palavra
com esse símbolo, ele é só um símbolo. Assim como que uma letra E cortada no meio é não estacione. Uma letra E com 2 cortes é não estacione nem pare. É um símbolo. Paz é um símbolo. De onde vem essa palavra? Ela tem origem na mitologia grega. Na mitologia grega, eles adoravam a vários deuses, eles eram politeístas, havia Deus para tudo. E tinham 3 deusas, que elas eram responsáveis pelo auxílio para que houvesse um equilíbrio, uma harmonia entre nós, os seres humanos. E estas deusas que buscavam nos harmonizar nos nossos múltiplos relacionamentos, em todo e qualquer relacionamento, o nome delas era horas. Assim como nós denominamos hoje hora, aquilo que mede a passagem do tempo. E eram 3 deusas. Uma deusa se chamava Eunomia, era a deusa da disciplina, da ordem e do respeito à lei. Depois tinha uma outra deusa chamada Dike. Dike era a deusa dos julgamentos e da justiça moral. E ela buscava, então, estabelecer aí uma correlação entre a justiça moral e a justiça legal. Tem uma diferença, tem coisas que são permitidas, mas não são morais, né? E havia a terceira, é daí que vem a palavra paz. O nome dessa deusa era Irene. Irene era a deusa da reconciliação, era a deusa da harmonia, era a deusa da não beligerância. Mais tarde, os romanos conquistaram os gregos, copiaram a sua mitologia, mas para ficar descaradamente que era uma cópia, eles foram trocando o nome dos deuses. Irene, a deusa da harmonia, da reconciliação, passou a ser chamada de Paxis. P-A-X, mas que em latim se lê Paxis. Daí vem a palavra paz para os nossos dias. Paz, então, é baseada nessa deusa grega. E a palavra paz, em português, vem então do latim Paxis, dessa deusa que tem o nome no panteão romano, dos deuses romanos, de Paxis. Mas o que é a paz? Há 2 tipos básicos de paz. A paz interna e a paz que vem de fora. Nós sempre confundimos essas 2. Então ela tem muitas definições. Paz pode ser o quê? Ausência de guerra. Aliás, o nosso planeta, em 2024, um levantamento feito pelo Instituto Internacional de Estudos Sociais, levantou um total de 131 conflitos ou guerras. Nesse período, claro, ele começa a medir em agosto de 2023 e acaba em julho de 2024. Nesse período, 430 mil pessoas morreram em um ano por guerras e conflitos armados de qualquer natureza. Então, muitas vezes nós interpretamos a palavra paz como sendo a ausência de um conflito armado, a ausência de guerra. Mas, para nós, para outra maioria das pessoas que não tem um conflito armado, uma guerra formal,
instalada entre nós, paz para a maioria de nós, é a ausência de problemas. Pode ser problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais. Isso é ter paz. Ter paz significa que eu não enfrento esses tipos de problemas. Isso também é uma interpretação de paz. Paz também pode ser o quê? Passando as festas de fim de ano, paz pode ser o quê? Um lugar ou um momento em que não haja barulho, que não haja agitação, que seja calmo, que seja sossegado. Isto é a paz que vem de fora para dentro. A paz. Nós imaginamos um local de paz, né? Todos queriam ter uma casinha branca de varanda, com quintal e uma janela, para ver o sol nascer. É a paz de fora. Mas no final do dia, vai ter pernilongo, vai entrar, vai morder, nós vamos ter que colocar telinha na janela para não entrar os pernilongos. E lá foi embora a nossa paz interior. Essa é a nossa paz, a paz que vem de fora. Mas tem uma quarta definição de paz, que é essa, sem dúvida nenhuma, que os bons espíritos estavam comemorando naquele dia, ou que estavam desejando a todos nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. É o estado de espírito, ela é interna, de quem não se deixa perturbar por conflitos, por inquietações, por problemas de saúde, por problemas de relacionamento, por problemas financeiros, por problemas de trânsito, por problemas de impostos, de governo, de vizinho. Não importa. Esta é a paz que os bons espíritos, naquele dia, vieram anunciar aos pastores que estavam ali por perto. É esta paz que os bons espíritos, que aqui se encontram presentes, estão buscando colocar dentro dos nossos corações. Há um conto, se eu não me engano, budista, que diz que um rei, um marajá, provavelmente se é da Índia, um marajá, queria colocar na sala que ele utilizava para fazer as decisões do seu governo, que chegavam ali aos montes para que ele tivesse que tomar decisão, queria que fosse colocado alguma coisa ali que simbolizasse a paz. Então ele prometeu uma grande quantidade em dinheiro para um artista que conseguisse simbolizar num quadro, numa tela, numa estátua, a paz. E o dinheiro era tão grande e todos se esforçaram. E o quadro que ganhou o concurso, ele era muito simbólico. Havia quadros realmente muito lindos, que mostravam o pôr do sol, que mostravam o nascer do sol, que mostravam as estrelas, que mostravam o riacho cantante. Mas esse particularmente chamou a atenção do governante. Era um quadro onde tinha uma cachoeira. E esta cachoeira não tinha água em grande quantidade,
mas ela caía em vários níveis, batendo em várias pedras. A vegetação não era bela, era uma vegetação oportunista que ali nascera. Não era um quadro muito belo na sua beleza plástica. A imagem que tinha ali retratava uma realidade. A realidade de uma queda d'água entre pedras. Mas num canto da tela, por detrás da cortina de água que caía, um afastamento que havia na rocha, ali estava uma pomba. Aliás, um ninho de uma pomba. E ele observou que a pomba, apesar daquela queda de água que ocorria ali, de todos os problemas que haviam em volta, aquela pomba estava em paz, serena, no seu ninho, não se preocupando que se a água aumentasse de volume, talvez levasse embora o seu ninho. Se a água se escoasse, poderia ela ser vista pelos seus predadores. Ela estava serena. E ele então escolheu este quadro para deixar na sala onde ele tinha que tomar as decisões. Diante de todos os problemas que nós enfrentamos, que o mundo nos traz, ou que nós passamos a enxergar isso como um problema, a paz que os mensageiros do alto vinham nos desejar era a paz, simbolizada nessa pobre pomba que ali estava. E é exatamente isso que nós vamos trazer para o dia de hoje. Vamos avançar. Vamos avançar 30 anos desde aquela noite em Belém. Agora nós estamos em Jerusalém. É uma quinta-feira. É uma quinta-feira que antecede a Páscoa judaica. E ali no cenáculo, na casa de Cleófas, estão reunidos Jesus e os seus discípulos. Ele faz as derradeiras recomendações. Ele está sereno. Mas ele olha para os seus discípulos e consegue detectar neles que dentro de alguns instantes tudo irá ocorrer. Ele será preso, martirizado, crucificado. E aquelas almas singelas, simples, apesar dos 3 anos de intenso treinamento, como será que se comportariam? Sentiriam medo? Fugiriam? Ele imaginava o que seria, o que aconteceria. E ele tentara, desde o início, ele tentara tirar do coração dos discípulos um medo, a incerteza, a intranquilidade. Ele olhou demoradamente para eles, enquanto eles conversavam animadamente. Ele sentia uma alegria muito grande no coração, afinal, no domingo que passara, eles foram recebidos com festa na cidade de Jerusalém, após cruzarem a Porta Dourada, que dava acesso à cidade de Jerusalém, que era construída entre muros. Mas Jesus não se deixara enganar por aquelas festividades que nós chamamos de Domingo de Ramos.
Ele sabia o que ia no coração das pessoas. O treinamento foi intenso por 3 anos. Em todos os momentos, Jesus sempre apregoara a confiança. Deixar de lado a ansiedade e principalmente o medo. Essa talvez tenha sido, diretamente para os discípulos, o seu primeiro e grande ensinamento. Há poucos dias ele havia subido ao monte e deixado a sua mensagem, traduzida para nós no Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Poucos dias depois de mostrar a todos o que seriam os seus ensinamentos, a sua vivência, ele então se pôs a treiná-los, a qualificá-los, para levar adiante a sua mensagem. Mas não era uma questão de cognição, não é que eles não fossem capazes de aprender. Eram pessoas que tinham que ser convencidas, mudada a sua estrutura emocional, mudada a sua estrutura psicológica, superado o medo, as incertezas. Ele então os convidou. Vamos até Gadara. Gadara era uma cidadezinha na Decápolis que ficava do outro lado do lago de Genezaré. Mas já era noite. O sol estava se pondo naquele exato instante. Aliás, já tinha se posto naquele momento. André, irmão de Pedro, olhou preocupado para Jesus. Mas, Senhor, a esta hora vamos viajar? Sim, André. Necessito chegar em Gadara pela manhã. Mas, Senhor, André, então, tomado de constrangimento, olhou para seu irmão Pedro e sinalizou com os olhos. É que naquela época do ano, era o mês de maio, no nosso calendário, os ventos que sopravam das colinas de Golã e do Monte Hebron traziam repentinamente grandes tempestades. Por isso os barqueiros, os pescadores, só se aventuravam a entrar no lago de Genezaré pela manhã. À tarde já não o faziam mais, porque a partir da tarde, a qualquer instante, uma tempestade poderia ocorrer. Pedro explicou isso para Jesus. Jesus olhou para ele com simplicidade, com ternura, e disse: vamos, Pedro. E falando isso, entrou no barco. Entrou no barco em um gesto simbólico muito grande, tomou-lhe um travesseiro, deitou-se à proa do barco e lá começou a dormir. Os discípulos ficaram preocupados, mas o chefe é o chefe, lá foram ele. E ficaram nervosos e começaram a conversar sobre muitas coisas para distrair a mente do medo do surgimento da tempestade. Mas eis que a tempestade surgiu. Não adianta tentar esconder, fazer de conta que ela não existe. Muitas vezes nós nos escondemos nisso. Procuramos imaginar que o problema não existe. Mas o fato de nós negarmos o problema não deixa de existir. Ele continua ali do mesmo jeito, intacto. E as ondas começaram a crescer de volume, o vento a soprar mais forte, e todos ficaram apavorados, nervosos, com muito medo. E o medo nos impede de ver a realidade.
Claro que era o início do processo de convivência entre Jesus e os discípulos, mas eles já houveram visto ele transformar a água em vinho. Eles presenciaram a cura da febre da sogra de Pedro. Eles viram Jesus curar o ranceniano que se lhe apresentara quando ele descera do Monte das Oliveiras, no Sermão da Montanha. Eles presenciaram a cura do paralítico de Cafarnaum, do Natanael ben Elias. Eles já haviam presenciado tantas coisas, mas não estavam convencidos. O medo tem o poder de afastar das nossas emoções o quadro racional. Imaginem se nós estivéssemos ali sabendo o que nós já sabemos hoje. Ora, naquele barco está o Messias. Eles já não tinham mais dúvida de que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Logo, não havia na terra, naquele instante, nenhum lugar mais seguro do que aquele barco. Imaginem se Deus, o Todo-Poderoso, Criador do universo e de todos os seres, iria enviar seu Filho para depois matá-lo numa tempestade. Mas a razão nesse momento, nós sabemos, não prevalece. Porque o medo ele é irracional. Faz parte dos nossos conteúdos. E eles ficaram apavorados, não sabiam o que fazer. João, o mais jovem entre eles, 15, 16 anos, foi lá e acordou Jesus, dizendo: Mestre, a tempestade bate com força. Ajuda-nos, pois que morreremos. E diz o evangelista Mateus que Jesus levantou-se, pôs-se de pé e advertiu a tempestade. E a tempestade acalmou. Os ventos pararam. As nuvens se afastaram e as estrelas voltaram a brilhar. E eu passei a me perguntar: por que os discípulos sentiram tanto medo? Provavelmente, se nós ali também estivéssemos, nós sentiríamos medo. E a doutrina espírita, no livro A Gênese, vem explicar como é que isso aconteceu. É que na natureza existem espíritos específicos para tomar em conta dessas características. Tomar conta das intempéries, da temperatura, do clima, que alguns dão os nomes de elementais. E o livro dos Espíritos diz claramente: sim, existem entidades específicas para cuidar de tudo isso. O que Jesus fez foi simplesmente falar aos elementais para que parasse com a tempestade, porque aquilo estava assustando os seus discípulos. E ele precisava demonstrar. Mas o que é que ele precisava demonstrar? Claro, sabendo que estão ali os elementais, que Jesus era o Messias, que nada iria ocorrer, talvez nós não sentíssemos medo. Talvez. Porque nós já conhecemos alguma coisa a mais. Vamos prestar atenção no detalhe de que eles não sabiam dos elementais, os discípulos. Não sabiam do que Jesus era capaz. Eles haviam sim visto alguma coisa. Perdão. Mas eram incapazes de entender
todo o processo, toda a capacidade que Jesus possuía. Por isso sentiam medo. A ignorância lhes trazia aquele medo. Mas por que Jesus fez isso com eles? Só para mostrar que ele era o chefe? Não. Foi uma oportunidade muito grande para os discípulos aprenderem a se conhecerem, para ajustar a humildade. Sim, somos seres ainda falíveis, não estamos no nível dele. Sim, nós o acompanhamos, sim, nós conhecemos, temos aqui as suas informações. Muito obrigado. Tá vendo? Um bom samaritano. E eu só não derrubar, da outra vez eu derrubei. E ali estão. Era a oportunidade para que os discípulos olhassem e falassem: meu Deus, eu fui tomado de medo, sem necessidade, sem razão. Agora que ele mostrou do que ele é capaz, não tem mais necessidade de eu sentir medo. Essa foi a oportunidade. Mas o que é importante para nós, no desenvolvimento, no desdobrar da nossa apresentação, é exatamente isso. Os discípulos temeram porque desconheciam toda a capacidade de atuação de Jesus. Porque desconheciam todos os mecanismos do mundo espiritual. Desconheciam completamente. Por isso sentiram medo. Por isso sentiram medo quando Jesus seria crucificado depois, na manhã seguinte, no dia seguinte. Porque eles desconheciam que o corpo era só uma coisa passageira. Desconheciam. E por isso Jesus olhava no semblante deles e sabia. Eles sentiriam medo. E é por isso que Jesus vem e vai dizer a frase que está marcada lá em João, capítulo 14, versículo 27. Ele olhou profundamente para eles. E imaginem vocês. Deixa eu tomar um golinho de água aqui para ver se eu consigo. Imaginem que ali esteja Jesus, olhando para todos nós. E ele estaria dizendo assim para nós: deixo a vocês a paz. A minha paz lhes dou. Contudo, não lhes dou esta paz como o mundo a dá. Não permitam que os seus corações se turbem. Não permita que em seus corações se instale a perturbação. Não permitam que em nossos corações cresça a aflição, a inquietação. E segue ele olhando para todos nós e concluindo: não permitam que em seus corações se atemorizem. Não permita que em seus corações falte a tranquilidade. Que vocês não permitam que se instale a sensação da ameaça. Essa é a paz dele. Diante da tempestade, ele não permitiu
que a sensação da ameaça se instalasse. Ao contrário dos discípulos, diante da cruz, que já estava sendo elaborada para crucificá-lo no dia seguinte, ele não se sentiu ameaçado. Espírito puro conhecia todos os processos do mundo espiritual. E nós aqui estamos, diante das tempestades, diante da perda da saúde do corpo físico, diante de problemas financeiros, diante de problemas emocionais, sentindo falta dos nossos queridos que voltaram ao plano espiritual. Aqui estamos sendo atingidos pela incompreensão daqueles que conosco convivem. Estamos aqui enfrentando as dificuldades de filhos, filhas ingratos, portadores de doenças que lhe transformam completamente a lucidez mental, de cônjuges que nos irritam. Estamos nós diante das tempestades. Estamos nós com a cruz dos nossos equívocos passados sobre os nossos ombros. E estamos olhando o caminho da Via Crucis até o Gólgota. E estamos com o coração intranquilo. Estamos com medo. Medo porque loucos devorados pelo egoísmo, pela arrogância, pelo orgulho, pelo narcisismo, invadem outros países, provocando a morte, acenando com a destruição em massa, se forem confrontados por outras potências militares. Possuem armas nucleares capazes de nos destruir a todos. E são essas potências, governadas por homens enlouquecidos na soberba, infelizes, porque não passam de marionetes na mão da espiritualidade cruel, que quer que todos nós construamos em nossos corações a intranquilidade. E nós nos apavoramos, sentimos medo. Por quê? Porque nós desconhecemos a capacidade do mundo espiritual. O nosso julgamento vai somente até onde segue o nosso conhecimento. Uma criança é incapaz de entender como é que as coisas são resolvidas, porque ela não tem maturidade, ela não chegou ao patamar de um adulto. Mas o adulto entende a criança, porque ele já foi criança. Mas a criança é incapaz de entender os métodos de atuação dos adultos, porque ele ainda é criança. E ele se maravilha, às vezes, diante de como foi que os adultos resolveram aquele problema que para eles era simplesmente insolúveis. É por isso que nós construímos em nosso coração a intranquilidade. É por isso que nós permitimos que as
sensação da ameaça, crave o seu punhal afiado no nosso coração. Que o vento forte da falta de paz apague a chama da esperança que trazemos em nosso coração. Esse é um momento ímpar na historiografia de cada um de nós. Nós estamos em um barco, diante de uma tempestade como nunca teve antes na face da terra. Provavelmente em toda a história da humanidade, nunca estiveram encarnados ao mesmo tempo tantos loucos de orgulho, de egoísmo, de narcisismo. Porque esse é um momento ímpar para todos nós. De não deixarmos estabelecer em nosso coração a sensação da ameaça. Estivemos lendo o livro Amanhecer de uma Nova Era. E lá, Manuel Filomeno de Miranda vem nos narrar a história de Eliakim Ben Sadoc, um espírito israelita que no século XV foi torturado até a morte. Viu a própria mãe ser martirizada diante dos seus olhos, removendo-lhe as unhas, os dentes, e depois cegando-a, para que ele confessasse que era judeu e abominasse a sua religião e adotasse o cristianismo. Para em seguida ser ele, junto com a mãe e os familiares, queimados, vivos, para que o fogo pudesse purificar aquela alma. São os mesmos loucos que fizeram isso em nome de Jesus, que provavelmente hoje procuram fazer essa loucura conosco. Eliakim Ben Sadoc chegou no plano espiritual tomado de um ódio por Jesus muito grande. E por 5 longos séculos ele ficou alimentando este ódio. E chegou finalmente o momento dele iniciar a trajetória para destruir tudo quanto havia sido construído em nome de Jesus. Ele inicia então a sua guerra com um exército numeroso que ele arregimentou nesses 5 séculos. E lá está ele, à frente dos seus exércitos, e vai atacar uma casa espírita, começando ali a sua guerra particular. E ele adentra-se à casa espírita numa madrugada para iniciar a destruição dos espíritos que ali se reuniam. E ele é recebido por Bezerra de Menezes. E ele exige a rendição daquelas ovelhas covardes que se reúnem atrás do nome de Jesus. Dr. Bezerra, muito humilde, diz: não tenho a honra de poder conversar convosco. E nesse instante aparece diante de todos Francisco de Assis.
Francisco de Assis se dirige então ao guerreiro, mas sabe o que vai naquele coração, sabe exatamente o que passa ali, e ele se nega a ver a verdade. Assim como esses loucos que tomam o poder achando que é para sempre, ele está enlouquecido de ódio por tudo que fizeram com ele, tentando impor a ele uma religião que ele não queria aceitar. Francisco de Assis sabia que ali estava alguém que no século VII antes de Jesus, portanto 22 séculos antes daquele momento, ele estivera envolvido num massacre que o profeta Elias fizera contra o sacerdote do Deus Baal. E ele, tomado de uma fúria fanática, saiu matando todos os mais de 500 sacerdotes do Deus Baal. 22 séculos depois, ele foi enfrentar a mesma situação a qual ele houvera imposto, em nome de uma religião que ele achava que devia prevalecer sobre as demais. Ele experimentara simplesmente o mesmo veneno. Mas Francisco de Assis não usou da lógica. Isso seria lógica. Tentou mostrar para ele que o Jesus que ele odiava não era o Jesus que havia colocado na fogueira. Era um Jesus humilde que houvera sido crucificado e que perdoara os seus algozes. Mas ele estava irredutível, tomado de ódio, marcado pela arrogância, presunção de ser ele o único representante da única religião correta que existe no mundo, que era o judaísmo, no coração dele. Ele exigia que as portas fossem abertas para que ele pudesse sair junto com os seus exércitos. Para a surpresa de todos os trabalhadores espirituais que ali estavam, Francisco de Assis falou: abram os portões. Imediatamente o exército se afastou, permitindo que entre eles passasse Eliaquim Ben Sadoc, trazendo no rosto a imagem da vitória da arrogância, da presunção. E ao sair, naquela clareira de pessoas que se montou uma luz, verteu do céu. Eliaquim parou e dentro daquele cone de luz materializou-se uma mulher simples, vestida muito simples. Ela olhou para ele e disse: Eliaquim, meu filho, não percas esta oportunidade. Eliaquim viu romper-se a máscara da sua arrogância e, caindo de joelhos, começou a soluçar: Mãe, minha mãe, a senhora desce dos céus para retirar desse inferno o vosso filho. E ela falou assim: meu filho, não existe céu para uma mãe que vê o seu filho sofrer. Toma então Eliaquim entre seus braços e leva-o. Imediatamente, entre aqueles
milhares de soldados do exército do ódio, a grande maioria cai de joelhos e pede ajuda. Nós não fazemos ideia do poder do amor de Jesus. Uma mulher simples, um espírito bom talvez, mas não com um espírito puro ainda, foi capaz de transformar em poucos segundos um ódio construído por mais de 5 séculos. Imagine Jesus. Do que Jesus é capaz de fazer para transformar essa loucura, esse desvario que está aí fora. A tempestade está muito forte. Nós estamos num barco achando que ele é frágil, mas ali está, simbolicamente dormindo, representando que ele está nos dando a oportunidade de nos conhecermos. É medo que eu tranco? É sinal que ainda tenho que trabalhar muito esse medo. É isso. Por nós desconhecermos todos os mecanismos de atuação do plano espiritual, é que nós sentimos medo. E Jesus vai falar no seu sermão profético: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não é o fim. E por ver crescer a iniquidade entre os homens, o amor de muitos se esfriará. Ouvindo os falsos profetas, os falsos messias. Mas aquele que perseverar amando até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, é natural nós sentirmos medo. É natural nós montarmos em nossos corações a sensação da ameaça, porque nós somos espíritos de terceira ordem, inferiores, em aprendizado. Mas o amor de Jesus é capaz de facilmente modificar tudo isso. Cabe-nos a nós viver esse momento de tempestade, buscando superar o medo, a sensação de ameaça, a intranquilidade, a aflição, a angústia, assim como aquela pomba. E tentar, dentro desses problemas, iniciar o processo de cultivar a paz interior dentro de nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como as dá os homens. E é esse Jesus que nesse momento vamos elevar os nossos pensamentos. Ele continua aqui entre nós. Ele está ao nosso lado. Ele apoia suas mãos em nossos ombros. Ele nos abraça nesse instante, por intermédio dos bons espíritos que aqui estão. E eles nos dizem ao ouvido: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Oh Senhor, mais um ano, o calendário humano vai chegando ao fim. Foi um ano difícil, um ano de muitas lutas, mas também foi um ano em que nós nos fortalecemos,
pelo Senhor, comparecer aqui, independentemente dos problemas que estão lá fora. E isso tem seu mérito, Senhor. O nosso amor não se esfriou. Independente da tempestade que ruge lá fora, nós aqui estamos, Senhor, com o coração apertado, porque não sabemos em profundidade tudo do que o vosso amor é capaz. Ajuda-nos, Senhor, a passar por esses momentos de aflição. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a manter acesa a chama da esperança em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, com o vosso amor por intermédio desses bons espíritos que nos acompanham na luta, que eles possam nos ajudar a entender que a tempestade passará e que, a depender das nossas condutas, nós poderemos pisar terra firme do lado do lago de Genezaré, simbolizado pelas tempestades que enfrentamos. Ampara-nos, Senhor. Estamos cansados, Senhor, de não lhes dar ouvido. Estamos cansados, Senhor, de não colocar em prática todos os vossos ensinamentos. Buscamos a vossa paz. Empresta-nos da vossa paz, porque nós ainda não temos a capacidade de desenvolvê-la. Coloque-a em nosso coração nesse instante, Senhor, para que possamos sair e olhar o mundo sem a cobertura das nuvens das tempestades, que possamos imaginar o sol a raiar no dia seguinte. Senhor, tenha compaixão da nossa miserabilidade moral. Abençoa, Senhor, o esforço que nós estamos fazendo para nos tornarmos criaturas melhores. Nós não estamos desistindo, Senhor, apesar do vento forte. Aqui estamos em vosso nome, vos rogando, abençoa-nos. Mas envolve também os nossos irmãos tresloucados, que, imaginando possuir o poder absoluto nas mãos, não passam, Senhor, não passam de folhas ao vento. Tenha compaixão e piedade desses nossos irmãos. Ampara-os, porque eles necessitam muito mais do que nós. Visita, Senhor, o mundo espiritual inferior. Procura amparar aqueles irmãos que, em grande sofrimento de ódio, buscam se vingar por nada, Senhor. Ampara-nos a todos. Muito obrigado. Muito obrigado por ser o sol a iluminar as trevas dos nossos corações. Muito